No episódio anterior, nossa equipe de pesquisa foi recebida pela família do Sr. Antônio Matias, que era pescador da região e conheceu a Sra. Elizabeth. Mas o estado de saúde do mesmo não permitiu que ele pudesse falar sobre os acontecimentos daquela época. No entanto, a esposa, Dona Maria Souza, e a filha, Edna Correia, trouxeram informações intrigantes sobre Elizabeth Berger e também sobre a suposta ligação da presença desta mulher com os fenômenos luminosos que sobrevoavam a Ilha do Meio. Segundo Edna Pereira, seu Antônio gostava de reunir a família à noite para contar as histórias e, de repente, eram surpreendidos com objetos luminosos no céu que ela definiu como tochas de fogo verdes, que clareavam a região, e logo seu Antônio associou o surgimento das luzes com a presença de Elizabeth na ilha. Outro fato que chama a atenção é que a manifestação das luzes coincidia com a presença de estrangeiros na casa de Elizabeth. Edna recorda que, ao se aproximar da residência da mulher, ouvia a conversa entre os estrangeiros e, segundo ela, o barulho da conversa era como o zumbido de abelhas. Edna revelou outro detalhe curioso. O comerciante João Olaio avisava os moradores da ilha para se afastarem da praia quando Elizabeth ali estivesse. Isso porque ela não gostava da presença de ninguém na faixa de areia conhecida pelos nativos como Pancada. Outra entrevista foi concedida pela Sra. Maria dos Anjos Pereira, trazendo outras revelações sobre Elizabeth. Segundo Dona Maria, Elizabeth saía com seu esposo Antônio para pescar e, já distante da ilha, atirava-se em uma parte agitada do mar, temida pelos próprios pescadores, e nadava de volta até a Ilha do Meio. Dona Maria também nos falou sobre as estranhas luzes que surgiam sobre a ilha. Segundo a Dona Maria, eram aparelhos que baixavam, e no dia seguinte, ao amanhecer, havia muitos pratos para lavar. Logo, Dona Maria associou a presença dos aparelhos com a chegada dos estrangeiros na ilha. Elizabeth se mostrava encantada com a exuberância do lugar. Segundo Edna Pereira, ela gostava de fotografar a fauna e a flora. Logo decidiu comprar parte de terras daquela ilha oceânica. Moravam na ilha famílias de pescadores, e eram essas pessoas que recebiam as propostas de compra e venda. De acordo com os documentos do arquivo do ufólogo Vitório Peré, Elizabeth, a partir de julho de 1975, poucos meses depois de ter chegado à região, começou a adquirir propriedades naquele local. Os acordos foram firmados de duas formas: escrituras particulares de compromisso de compra e venda para a aquisição de terras no valor de 30 mil cruzeiros e recibos para a aquisição de terras no valor de 7.500 cruzeiros. Assista ao segundo episódio para conhecer os detalhes da compra de terras na Ilha do Meio. O link está na descrição deste vídeo. Antes de começar, eu te peço que deixes o teu like. E se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. No episódio de hoje, a despedida de Elizabeth Berger da Ilha do Meio. A história em torno de Elizabeth
sempre foi rodeada de mistérios que entregaram os próprios moradores da região de Augusto Corrêa, no estado do Pará, que se perguntavam por que uma mulher bonita, vinda de um grande centro e de condição econômica privilegiada, veio morar em um município distante, pacato, para depois se isolar em uma ilha oceânica. Por que Elizabeth foi acolhida no apartamento alugado pelo senhor Saulo Duval Esteves de Almeida, no edifício Manuel Pinto da Silva? Qual a razão para a visita de estrangeiros à residência de Elizabeth? Por que os fenômenos luminosos se manifestavam no mesmo período da presença da estranha mulher na ilha? A partir destas e de outras interrogações existentes em torno do caso Elizabeth Berger, nossa equipe de pesquisa busca construir uma narrativa correta dos fatos, no sentido de esclarecer os acontecimentos, buscando vencer uma barreira quase que intransponível, o tempo. Pois é certo que os fatos, objeto de nossa pesquisa, ocorreram há quase meio século. Sobre os fenômenos luminosos, foi necessário ouvir o que as pessoas que conviveram com a senhora Elizabeth tinham a dizer. E nessa perspectiva, ouvimos uma outra testemunha, o senhor Raimundo Santos Costa, conhecido como Veloz, pescador da região e que morava em uma localidade costeira denominada de Praia Grande, localizada em frente à Ilha do Meio. Ele conta o que viu sobre as manifestações do fenômeno luminoso. Rapaz, a Elizabeth, ela surgiu lá na Ilha do Meio, né? Nós morávamos na Praia Grande, era uma praia grande na época. E aí sempre a gente atravessava para ir para lá ver ela. E ver os procedimentos, né? Chegava lá, ela tava só, às vezes estava só de pecinha, né? Assim, na hora de meio-dia, aquelas horas quentes. E ela saía lá para dentro da ilha, para lá não ia atrás dela, né? Porque ela ia para lá, talvez, se comunicar com o país dela. Mas mesmo assim nós ficávamos ali perto do rancho dela, que não era a casa, era o rancho na praia. Aí passava 1 hora, 2 horas, ela vinha de lá. Já vinha vestida. Eu acho que a roupa ficava para lá, pra ela vestir lá. E aí nós, quando era 5h30 para 6 horas, que escurecia assim, nós olhávamos da praia grande, tinha um fogo acima da praia, 2 fogos. Um menor e um fogão assim, aquela bola, sabe? Não era fogo amarelo, um fogo assim bem vivo, aquele fogo quase rosa, aquela cor bonita, aquele fogo. Aí descia o menor e ficava o grande lá, o grande se apagava. A gente olhava bem, quando nós bora olhar pro fogo, até quando ele sumia. Nós olhava, o fogo estava à altura assim, a gente calculava assim, a altura assim, uns 100 metros, né? Nessa hora o senhor estava na Ilha do Meio, nessa época aí? Não, eu estava na Praia Grande olhando o fogo para a Ilha do Meio. Na hora do fogo. Certo. E Aí, a Beth estava na ilha? A Beth estava na ilha. Nós saímos lá na área de meio-dia, de dia, né? Que nós íamos para lá quando era 4, 5 horas da tarde, nós voltávamos para a praia. Passava a noite na praia? Eu morava na praia. Ah, morava na praia. É, eu morava na praia. E o senhor via essas tochas de luz para lá, né? É. Emitia algum som? Não, era só a luz mesmo. Era só a luz, ninguém não via zoada, assim, como se um avião estivesse chegando, parando por lá para descer. Um barulho semelhante de um avião? Isso. Aí nós só via aqueles fogos no alto. Aí nós calculava a casa dela e o fogo descia. O menor descia e o grande apagava lá. Agora não sei se o grande com a manobra do menor descia já apagado, né? E talvez o fogo menor era só para fazer a posição para o grande descer, né? Já descia apagado para não dar na vista, que ele sabe alguma coisa. E aí sempre que nós estava lá, o senhor Antônio Olai estava lá para levar ela para Augusto Corrêa. O João Olai para trazer para Augusto Corrêa. Ninguém não via quando ele chegava lá, né? Porque talvez ele não estava na hora que ele chegava com ela lá. Ela ia lá pela Praia Grande, passear assim, no final de semana. Essa luz chegava a iluminar o chão? Não, ela estava alta. Não iluminava.
Eu acho que a menor iluminava para deixar a posição para maior, né? Porque a maior apagava. Descia só uma menor, era uma do lado da outra. Assim. Um objeto descia, o outro ficava no alto, depois se apagava. Se apagava, é a maior. Certo. E tinha esse barulho. Tinha um barulho. Ele tinha um barulho pequeno, assim, espécie de um avião, né? Aquela zoada fina. E nesse tempo que o senhor via isso aí, com certeza a Beth estava morando na ilha. Ela morava na ilha. Nesse mesmo tempo disso aí? Isso, morava na ilha. Certo. O que o senhor ouvia os pescadores falando sobre a Beth? Olha, vários pescadores falavam várias coisas, né? O pescador falava que ela ia pescar, quando chegava lá no meio do mar, ela caía na água e vinha nadando para a beira, vinha pegar a praia sem barco, né? Isso aí eu não vi, né? Isso aí eu não vi. Ela mergulhava longe. Isso. Ela ia na canoa, tinha várias canoas, né? Lá na ilha. E lá no mar ela caía na água. E aí vinha embora para a beira. Eles falaram, né? Os que viram. Eu não vi. Eu vi ela passeando na Praia Grande, chegava lá e andava até descalça lá na praia, vestido longo, né? Passeava. Nós só não fazia entender o que ela falava. Ela só fazia mais do senão, nós vendíamos peixe para ela levava para a ilha do meio. Mas não era uma grande quantidade, era uma Não, ela comprava pouco, comprava 5, 6 quilos. Certo. Aí acho que era só para o consumo dela, com certeza. O senhor chegou a ver ela andar com outras pessoas? Não, Estrangeiros? nós vimos, do meio da vivência dela pro fim, nós chegou um cara lá. Chegou um morenão, esse moreno convivia com ela lá. Ele não passava todo o tempo, né? Mas ele passava uma semana. Aí quando nós ia lá na ilha, ele não estava mais. Ele sumia. Aí no passado do tempo dela lá, às vezes a gente ia lá na semana, 2, 3 vezes na semana lá na praia, lá na ilha. Tinha vezes que nós não achávamos ele, tinha vezes que nós achávamos ele estava lá conversando com ela. E de que maneira ele chegava na ilha, o senhor sabe? Ele chegava de barco, como é? Ninguém não sabia. Não? Ninguém não sabia. Isso aí eu não posso lhe falar porque quando nós chegávamos lá, ele estava lá, né? Aí nós não podia dizer pro senhor se chegou algum barco para deixar ele. Mas eu acho que para mim aquele cara chegava de noite. Essas luzes lá era uma dessas que deixava ele lá. Para mim, porque a menor descia. A gente estava uma do lado da outra. Olha, cara, chegou a luz lá na ilha do meio, em cima da casa da Beth. Era em cima da casa dela? Em cima da casa dela. Aí a menor a gente viu, ó. Só via ela mergulhar para baixo. E a grande apagava. Eu acho que ele vinha. Eu acho que ele estava nesse momento de chegada dessas luzes. Aí ele passava uma semana olhando para lá, um morenão. Ia-se embora com ela lá pro meio da ilha. Ele passava era horas para lá pro meio da ilha. Aí depois ela vinha, não demora de chegar, e a conversa deles já sabe, a gente não entendia, né? Uma vez eu vi ele dizer, eles falaram lá, que outras pessoas falaram para nós que eles compraram lá a ilha porque era entrada de 3 canais lá, no mar, né? Canal fundo, como Camarauaçu, outro canal que tem que vendar na ilha e o da Praia Grande. Então lá era um lugar adequado para fazer alguma coisa, né? O projeto deles. Outro fato curioso é que Elizabeth, ao chegar em Augusto Correia, acompanhada de um senhor chamado Dr. Saulo, já tinha a informação de que o comerciante João Olaio transportava pessoas em sua embarcação para comunidades costeiras do município de Augusto Correia. É o que nos conta a testemunha, o senhor Manuel Ferreira. Que foi ele que trouxe ela para cá. O senhor sabe se ele era médico? Ou se ele era professor, se ele era advogado? Só disse que era doutor, né? Doutor Saulo, né? E daí deixou. Detalhes, né? É. Como é que ele era Hã? fisicamente? Característica Você dele? chegou a conhecer ele? Eu vi ele assim. Como é que ele era? ele era? Baixinho? Como é que ele era? Ele trazia ela. Como é que ele era?
Assim, ele era branco, ele era moreno, É, ele era alto, assim. como é que ele era? Deixar uma pessoa já maduro, né? Não era tão novinho não. Assim, forte que nem você, né? A altura dele? A altura podia ser essa altura assim, né? No carrão, né? Naquele tempo, eita, encostou um carro lá, era, né? Naquele tempo, era admirado chegar um carro daquele lá, né? Ele era branco, moreno escuro? Era, tinha assim, dessa cor assim. Usava óculos? Era. O senhor se lembra o ano que ela foi embora e nunca mais voltou? Não. Não tem. Não tem essa. E já de noite o pessoal viu que ela fazia essas coisas. Isso que eu faço. Ela chegar à noite, o pessoal já ficava assustado. As pessoas acreditavam que ela se comunicava com esses aparelhos. Eles acham que era. É. Comunicava com o aparelho, né? Que via aqueles aparelhos, vinha aquele fogo vermelhão, vinha chegando assim, ficava uma altura lá. E esses aparelhos só chegavam quando ela estava na ilha. Quando ela estava na ilha. Quando E ela eles não pousavam? Não. Eles desciam no chão, Não, disse que eles ficavam uma parte. ficavam flutuando. Flutuando, eles não deixavam embaixo. Ele parava ali, aí daí aí sumia. Né? E a pancada, e lá, que eu digo a pancada, que ela chegava lá na beira da croa, lá da água, ela chegava só de pé assim, mergulhava e De sumia. noite. De noite. Corajosa mesmo. É muito corajosa, ela disse, que ela não tinha medo de homem, não tinha medo de nada. E o pessoal binocava ela fora. Diz que via que tinha uma coisa diferente. Binocava o quê? Olhava no binóculos? Não, binocava é assim, né? Ela saía das casas para ir olhar ela, o que ela ia fazer. Vigiar, né? Mais distante, né? Porque a praia era grande, né? Lá. Tá aqui As mangas caindo. manga. E essas pessoas viram ela, né? Via ela. Acho que tinha um contato, sabe lá com o rádio amador, né? E tal. Eu não sei que é uma coisa. É um mistério. Um mistério misterioso. Ela foi uma coisa O misteriosa. senhor está com quantos anos? Tô com 64, né? Vou fazer 65 agora no dia 13 de maio. E que vem. Foi 65, é? Tava com 19 anos. Não, eu tava menos. Menos, né? Menos, né? Menos, eu era novinho. Estava com uns 15 anos. E ela tinha quantos anos na época, o senhor calcula? Olha, senhor, eu acho assim que ela já era um pouco de idade já de que eu, né? Eu acho que ela estava com 20 anos, né? Eu acho que na época, né? Foi assim. Era nova ela também, né? Sei que ela pessoa admirava, olhavam para ela Era bonita? Era. Ela tinha cara afinada. O senhor lembra da cor dos olhos dela? Ela tinha uns olhos muito atraentes, assim, azul, aquela coisa, né? Ela tinha os olhos assim, caía aquele jeitinho dela. Rapaz, eu vou te dizer, viu? Ela... O senhor sente saudade da Beth? Não, assim, eu tô falando assim, o jeito que ela, né? Que já... Mas pro senhor ela era uma boa pessoa, né? Ela andava normal, ela nunca mexeu com a gente, nunca falou, né? Agora, a desconfiança dela assim, que ela deixava as coisas, quando ela não mexia nas minhas coisas, ela falava, né? Não mexeu nas minhas coisas, eu digo, não, tá aí, eu não mexi não. Né? Nas coisas, o senhor diz o paneiro de fruta dela. Não, as coisas dela, que sempre ela tinha aquela cesta de roupa, sempre ela levava ali, né? Coisas pessoais dela. Pessoais dela, né? Talvez ali dentro que ela levava, né? Escondendo algumas coisas. Porque o que nos intriga é esse aparelho parecido com um rádio, né? O rádio. Que tinha vários fios, né? Vários fios, diz que era
uma trança de fio. Aí quando ele disparava, que ele dava um sinal, né? E aí... Era um chiado que dava? Era um apito? Era... Não tem aquele rádio armador que chama, sim, entendeu? sim. Alô, Cândido, aí dá aquele sinal assim, sabe? Agora que eu tô me lembrando, olha, às vezes, cara, a gente não era, né? É a conversa, né? Não tinha ação do que a gente fazia, né? Era assim. E eu acho que era ali que estavam as coisas que ela se comunicava, talvez. Porque ela era uma espiona. É uma espiona. Na sua opinião, ela era uma espiã? Para nós era, porque uma mulher dessa vir e fazer tudo isso, essa trajetória aí que ela fez, né? Porque ela podia até dizer, olha, eu quero dar uma volta na praia, mas eu vou só passear um dia e ir embora. Mas comprar praia para ficar lá eternamente. O senhor acha que ela espionava o quê? Essas luzes? Esse aparelho? Não, sim, ela vai espiar, assim, o Brasil, né? Eu quero dizer assim, né? Que ela vinha para espiar de modo como é que eles queriam entrar, ou mandar alguma coisa, né? Tomar de conta, sabe lá. Que a mulher era inteligente, né? A mulher era inteligente, ela... falava 7 línguas, né? 7 línguas. Pessoa, né? Então, você olhava para ela uma índia, uma coisa, uma coisa muito, né? Isso é tudo que o senhor se lembra dela? Tudo que eu me lembro dela, né? Um dos personagens mais emblemáticos da onda ufológica ocorrida na região entre o Pará e o Maranhão na década de 70 é o ufólogo Daniel Rebício Giese, autor do livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia. E visando robustecer os elementos informativos da pesquisa sobre os fatos envolvendo a senhora Elizabeth, ele concedeu uma entrevista exclusiva ao pesquisador Fábio Lobo. Naquela época, a primeira notícia do episódio da Elizabeth, que eu só vim saber depois, até então era conhecida como a mulher da Ilha do Meio. Saiu no jornal da época. Depois, mais tarde, o Coronel Holanda nos falou uma história e depois um outro senhor. Vou começar em ordem histórica. No meio do caminho da minha pesquisa, eu conheci um senhor da Marinha de Guerra do Brasil. E ele esteve na Ilha do Meio, naquele período. E ele me contou que uma equipe da Marinha esteve na Ilha do Meio fazendo uma investigação para saber o que era essa atividade deste grupo, dessa mulher, se ela constituiu uma ameaça à segurança nacional, porque naquele tempo havia esse Conselho de Segurança Nacional. E eles, quando chegaram na casa dessa senhora, ela já estava vazia. Havia um senhor que ela disse, olha, ela veio realmente, ela foi embora, e ela me disse, eu não me lembro disso, tome conta da minha casa, porque eu voltarei. Ela disse, eu voltarei. Então, eles fazendo uma pesquisa na área, este senhor me conta que encontraram um envelope para Elizabeth, agora que eu sei que o sobrenome dela é Berger. Então, até então, você sabe isso para Elizabeth. Então, ela pensa como a Elizabeth. Isso foi a primeira história de que confirmou que ela tinha esse nome de Elizabeth. E no segundo momento, quando conversei com o Coronel Holanda, ainda estava na ativa, aqui no 1º Comar, quando a gente conversou nesse assunto, em função de ter levado algumas pessoas, porque o Coronel Holanda era muito receptiva aos pesquisadores sérios. Em que sentido? Ele recebeu o Bob Prats, Reinaldo Ataíde, que era do grupo de Fortaleza, do CPU, Centro de Pesquisas Ufológicas. Ele recepcionou muito bem o Jacques Vallée. O Jacques Vallée esteve com ele, nós conversamos. A maioria do diálogo entre os dois, entre o general Holanda e o Jacques Vallée, foi em inglês. Conversaram em inglês. Foi mostrado alguns documentos e foi nesse momento também que ele comentou sobre esta mulher, numa dessas entrevistas, que ela realmente tinha sido detida fora do país, numa república, não sei se no Uruguai ou Paraguai. Ela foi detida por questão de passaporte e se descobriu que ela tinha vários passaportes. E se descobriu que provavelmente ela era uma espiã francesa. Ela fazia um trabalho para a inteligência francesa.
que provavelmente ela já estava na área investigando assuntos, muito antes do próprio Serviço de Inteligência brasileiro saber. Ou seja, como os franceses já nos anos 70 já estavam investigando o OVNI, foi a primeira nação europeia a reconhecer a existência do fenômeno, né? A França, inclusive, liberou documentos na época. Então, eles, por alguma razão, estavam aqui. E parece que ela não estava tão só assim, porque parecia haver outro grupo de franceses, geólogos, na região de Viseu, ali na região do Piriá, na Serra do Piriá. Tinha um grupo de franceses, geólogos, geofísicos, fazendo pesquisas nas cavernas do Piriá. E, segundo o povo, eles estavam estudando uma areia, que era uma de uma areia. E mais tarde parece que eram as famosas areias monazíticas, terras raras, já estavam lá. Isso que se sabe, ou seja, tudo leva a crer que a Elizabeth ela estava vinculada a alguns serviços de informação. Né, Blas? O Coronel nunca comentou muito sobre a Elizabeth Warren, só apenas esses detalhes, que ele inclusive era muito interessado na história dela. Eu tinha um interesse muito nessa história dela. Ele inclusive andou monitorando, investigando. A última informação que ele conseguiu é de que ela havia sido detida, como eu falei, num país fora, não sei se Uruguai ou Paraguai, em que se observou que ela tinha passaportes diferentes, né, com detalhes, né, o que leva a crer exatamente que ela era do serviço de inteligência, e provavelmente ela estava trabalhando para alguma coisa que nós não sabemos, né, porque olha, em 74 já estava aqui, São Paulo, em 77 no Pará, né, então é muito estranho esse link, e eu não sei realmente como é que ela conseguiu, em pouco tempo, sair e voltar. Uma semana, uma janela de uma semana. Ela saiu e retornou. E 7 dias depois ela já estava no Brasil novamente. Interessante, né? Nessa época se sabia que havia. O que eu lembro que nas conversas com o Coronel Landa, quando eles começaram a estudar o assunto, eles sabiam que eles tinham medo de uma retomada da guerrilha. Quando eles começaram a estudar a Operação Prato, qual era a primeira tese? A tese deles era de que estava havendo manobras de países invasores, quer dizer, países comunistas, né? O Angola, o Cuba, o Rússia, que estavam infiltrando guerrilheiros nesta época pela costa do Pará-Maranhão. Eles estavam fazendo um pequeno show, meio pirotécnico, digamos, com luzes, né? Para causar afastamento das populações ribeirinhas, afastar testemunhos para que eles pudessem entrar, não só os espiões, guerrilheiros e armamento. Esse era o foco da pesquisa no início. Eles achavam que tudo isso era um cenário de invasão, de infiltração de guerrilheiros e de espiões soviéticos ou cubanos, né, e armamentos. Então foi por isso com essa missão, e a pesquisa foi com o tempo mostrando que não era nada disso, que era outra coisa. Ou seja, se eles estavam pesquisando isso, porque realmente já havia no passado relatos disso mesmo. Que o armamento de fora vinha todo desmontado, entrava em barquinhos, nesses furos, como vocês viram, né, em Boraí, esses lugares, de popopopopô, entrava, desembarcava e ia embora. E ia para um lugar onde tinha que ir, né? Seja para guerrilha urbana, para armar guerrilheiros urbanos, ou seja para fazer a guerrilha no campo, né, campesina, né? Como foi o Uruguai, o Félix. Até hoje, inclusive, teve um senhor aqui que deu um testemunho. Nos anos 80, encontraram lá em São Félix um colono campinando, quando jogou a enxada, deu pô! O que tinha? 2 caixas com armamento, metralhadores. Bem lacradas, estavam lá. O exército foi lá, confiscou, ou seja, ficava lá armamento ainda escondido dentro dos guerrilheiros. Então eles achavam que exatamente essa era talvez a missão dela, era articular essa retomada talvez ou de guerrilha ou de ação de espiões estrangeiros no Brasil. E todo o pessoal do A2, o sargento Flávio foi a pessoa que eu digo que foi mais assim, entusiasmada, ou seja, foi tocado pelo mistério, né, do OVNI. Então foi um suboficial que continuou anos estudando por livre iniciativa o assunto. E em nenhum momento ele falou da presença de objetos antes de 77. O que ele sabe é que continuou depois de 77. 78, 79, 80, até 82 ele tem vigílias pessoais
com avistamentos em Colares e Baía do Sol. Ainda há presença dessas luzes. E o sargento falava, foi a única pessoa que me deu uma ideia, uma hipótese para tudo isso. Para ele, aquilo era uma operação alienígena de instalação de bases submarinas, alienígenas. A missão de olha, isso tem toda uma configuração de uma operação alienígena, por quê? Porque ela foi migrando geograficamente, dia após dia, subindo aqui a Baía de São Marcos até aqui a foz do Rio Amazonas, totalmente na zona ribeirinha, sempre no mar, né? Do mar para a terra, da terra para o mar, esse era o movimento fluxo, e objetos muito noturnos, não havia quase observações diurnas. Não é porque não houvesse, não via mesmo. E olha que durante a atividade do dia se vê muito mais, né? Mas à noite era quando eles estavam em atividade operacional. E sempre havia naves grandes que ficavam em alta, digamos, atmosfera. Eles percebiam que tinha um objeto grande, era muito luminoso. Desse objeto luminoso maior saíam naves menores, esferas de luz, muitas, que começavam a se espalhar pela área, pela região. E às vezes tinham objetos que ejetavam 40, 50 objetos, esferas menores, para ver a quantidade de objetos que saíam dessas naves mães. Então ele achava que era exatamente uma operação alienígena de instalação de bases na costa do Brasil. Né? Esse é outubro, né? A gente chama oficialmente a época do chupa-chupa no Pará. Mas o que leva a esse informe da Marinha já dá registros em maio daquele ano, né? de coisas estranhas na costa, digamos aqui. Isso seria, digamos, a costa, né? Aqui o Maranhão, aqui o Pará. Ou seja, ao longo de toda essa costa aqui supostamente seria a Ilha do Meio, aqui está Colares, aqui está a ilha de Mosqueira e aqui o Marajó. Ou seja, em julho estava por aqui, mas já havia registros aqui em maio de 77. A Marinha já tinha pensado alguns casos aqui, registrou o aparecimento de um objeto muito grande em forma de que tinha como espécie umas antenas, aqui embaixo como umas sapatas, muito grande, ejetando uma luz. Esse objeto voava e lançava uma luz aqui por baixo, como uma coluna de luz, e focava os barcos e o mar, né? Isso está no informe da Marinha. E foi a Marinha, parece, que investigou esse primeiro episódio, porque a entrevista que eu tive com esse senhor da Marinha, que eu não me lembro exatamente o nome dele, e ele que me falou que eles estiveram lá na Ilha do Meio, foi lá que eles pegaram informações sobre a suposta Elizabeth, né, que se sabe, e que eles não tinham muita informação, só se sabe que ela tinha ido embora. Parece que ela sabia que a zona estava começando a ficar quente, então ela saiu antes da hora, porque já havia muita gente que indo atrás dela, então ela preferiu, por segurança, ser evadida do local, né? Mas aquela grande pergunta que fica, ela tem alguma relação com o episódio? Por que ela desaparece no momento certo e vai embora também no momento em que está ocorrendo os episódios? Então sempre fica aquela pergunta de que ponto ela sabia de que já estava vindo essas aparições, né? E se ela teria alguma ligação com essas inteligências, né? Porque a ufologia internacional acredita que alguns alienígenas já estejam infiltrados entre os humanos. Eles acreditam que este homem era um alienígena. Então a pergunta que se fica, será que Elizabeth era uma alienígena? Já estava trabalhando para eles, para essas inteligências? Porque o que se acredita, segundo o Aleixo acreditava que todos esses eventos estão interligados, né? Eles não estão desarticulados. Eles fazem de uma grande operação mundial, internacional, de inteligências que estão trabalhando por interesse deles. Não é nosso interesse, é deles, né? Então eles já estariam infiltrados entre os humanos. Então eles acham, o povo da área acredita que ela era uma extraterrestre, né? Que ela andava sobre as águas, que viram alienígenas visitando a casa, a região, andando sobre as águas, né? Então, nesse mundo da ufologia tudo é possível, viu? Não se pode descartar muita coisa. É por isso que o pessoal diz que o ufólogo é meio doido, né? Porque ele fica acreditando, não é que ele fica acreditando, é porque tudo é uma pista, né? É um mundo tão insólito que qualquer informação é importante, não é? É importante. Pode ser espião? Pode ser. Esse é que vocês vão investigar, né? Saber até que grau ela era um espião, ou era apenas uma turista. Parece que ela não era bem uma turista, assim, à toa, né? Era uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Ela tinha
E qual o nível de interesse no assunto? Por quê? Por que ela foi comprar uma ilha lá nessa região tão afastada? Podia ter comprado aqui mais perto, né? Então tem alguma fonte, alguma coisa, acredito, né? Então lá eles viram uma nave, né? E aqui tinha uma janela panorâmica e haviam duas criaturas aqui, né? Com aparelhos aqui de tinha tipo assim, um rosto, né? É tipo um painel, né? Tipo um painel, né? E ele teria visto uma mulher, né? Aqui, tá? Nessa nave, né? E que leva a crer que algum desses ocupantes dessas naves é um mistério que precisa ser elucidado. Existe pouca informação no final do Chupa Chupa. Tem muito relato sobre luzes, objetos, formas, mas existe muito escasso relato sobre ocupantes. Tem poucos casos, tá? E da suspeita é de que haviam seres parecidos aos humanos. Fora os reptilianos, que tem relatos do caso, de alguns, né, de reptilianos, tem relatos de que fossem seres loiros, claros. Tá? Isso dando uma raridade na ufologia, né? Nos anos 50, chamadas eram conhecidas como os venusianos. Por que eram venusianos? Porque eles eram loiros, olhos claros, pele clara, muito bonitos, uma beleza meio andrógena, ou seja, você não sabia se era um homem ou se era uma mulher. Muito bonito. Então eram chamados venusianos, chamados assim por causa dessa beleza. Vênus, planeta da beleza, não é? Então, não se sabe até que ponto a Elizabeth fosse uma dessas criaturas. Porque tem uma experiência dela com a filha do administrador do campo de pouso lá de Viseu, se não falha a memória. A filha desse senhor viu ela, a viu num ramal lá dentro lá da região. Esta senhora, Elizabeth, andando num caminho dentro do mato, e elas cruzam no percurso, tanto a Elizabeth como esta moça, cruzam no meio do caminho. A Elizabeth, muito educada, a moça cumprimenta a Elizabeth, há uma troca de olhar, a Elizabeth pergunta alguma coisa para ela, e esta moça não lembra como, ela só se toma consciência que ela está na região do domingo. Há um lapso de tempo entre esse encontro que aconteceu num ramal que acho que elas iam para o Igarapé, né? E esta mesmo. Então ela diz que a Elizabeth ainda é como aqui hipnotizado ela. Quer dizer, num estado de torpor na alma dela, que ela ficou assim meio hipnotizada. Então o pessoal relata que a Elizabeth tinha esse dom de encantar, de persuadir, de causar uma espécie de torpor, de um êxtase, né? Nesses encontros. Então a gente sabe que esses seres são capazes disso, né? Eles são capazes desses produzir fascínio, encantamento. A pergunta fica, por isso que eu acho que valioso, vocês estão de parabéns, porque vocês estão fazendo um trabalho belo. Porque é um investimento bom, profissional bom, material de primeira qualidade. Vocês estão correndo atrás de um episódio que tem quase 50 anos. Sabe o que recupera uma informação de 50 anos? E vocês estão conseguindo separar o joio do trigo, a narrativa do fato. Mas sempre, é bonito, mas sempre vai ficar uma coisa. A ufologia é sempre assim. Uma das minhas angústias é, e talvez eu gosto, você nunca vai fechar o assunto. Sempre vai ter uma pergunta. Sempre vai ter uma coisa que você vai... E por isso que é legal, porque você nunca diz 100% é isso. Na ufologia não dá para dizer 100% é isso. Porque sempre tem uma... Não probabilidade. Sei, não. E esse detalhe que me explica? Não sei. E esse episódio também não sei. Mas isso eu sei que acontecer. Isso eu sei que acontecer, mas o outro eu não sei, né? Então por isso que até hoje é um mistério, né? O professor Aleixo sempre dizia que os ETs são os primeiros guardiões do mistério. Eles fazem tudo possível para você não chegar até eles. Eles te despistam. Eles te despistam, te enganam. Eles dão informação e depois dão uma contra-informação. Aí você fica doidinho, baratinado. Uma hora ele diz isso, diz sim. Uma hora ele diz não. Uma vez ele afirma, uma outra ele nega. Uma hora ele te confirma uma coisa, uma outra ele te desmente. Você fica assim meio perdido. Isso faz parte da política deles. Eles não têm interesse que a gente saiba o que eles estão fazendo entre nós. Uma das testemunhas nos relatou que a Elizabeth, antes de ir para a região de Augusto Corrêa, ela estava hospedada
edifício Manuel Pinto da Silva, Sim. no apartamento de um senhor que eles conheceu como doutor, seu Saulo Duval de Almeida. Não conheço essa história assim. Não teve conhecimento. Não tinha. Vocês têm muito mais informação do que eu. Vocês que todos parabéns. Até Sherlock Holmes ele ia estudar com vocês. Porque vocês conseguiram coisas que ninguém nestes 50 anos conseguiu. Bom, não foi atrás também, né? Não foi atrás. Vocês têm um mérito. Parabéns. É isso, ufologia. Como é que 50 anos depois você vai descobrir um cara que hospedou ela? É incrível, parabéns. Ou seja, essa mulher é articulada, né? E também, seu Daniel, também ficou claro para nós, a gente já sabia disso antes, tivemos a confirmação com as testemunhas que nós ouvimos até então, de que a Elizabeth foi detida pelo menos por 3 vezes. E é verdade essa história? O Carlos citou um caso, né? O Carlos Mendes? Sim. Que ela desapareceu do local do banheiro? Essa história? Não. Ela, assim, as detenções efetivas que ela teve, efetivamente foram detidas. Inclusive uma delas por volta de 5 horas da manhã na Ilha do Meio. O barco saiu de Augusto Corrêa por volta de meia-noite e chegou lá na ilha por volta de 5 da manhã. Para fazer uma das detenções dela foi essa. Qual o motivo da acusação que era? Não se sabe. Detenção para averiguação. Mas qual é aí que vem a nossa pergunta? Se o senhor, assim, na época, se o senhor teve contato com algum militar, algum agente público, alguma pessoa da época que pudesse dizer que houve uma instalação, uma investigação formal, uma instalação de inquérito policial para investigar a Elizabeth? Nunca houve. Nunca o sargento Flávio comentou isso, nem o coronel Holanda, que tem comentado que ela tivesse sido detida ou presa ou transferida de Augusto Corrêa para Belém, para um inquérito aqui na Polícia Federal. Que existe um relato, né? De quem é esse relato? Que diz que ela foi presa, trouxeram ela para Belém, no meio do caminho ela entrou no banheiro e desapareceu. Tem uma história, lembra? De quem é essa história? É uma narrativa isso aí. Não sei se é verdade, né? Que ela foi presa, foi trazida para Belém, para a Polícia Federal, para um interrogatório da Polícia Federal aqui em Belém. No meio do caminho ela manifesta o desejo de ir para o banheiro, porque está com necessidade, ela entra no banheiro, os seguranças estão na porta do banheiro esperando ela sair, ela não sai. Eles arrombam o banheiro, ela não está lá dentro. Sumei. Isso é uma história. Isso é mais uma história que torna ela uma figura assim, mágica, lendária, né? E isso é uma história que eu não sei, mas é contado isso nesses meios ufológicos, né? Mas não tem notícias de que ela tenha sido presa antes, viu? Só quem falava na Elizabeth era só o Holanda, o Flávio também falava sobre ela? Não, era mais o Holanda. O Holanda, né? Tinha um interesse pessoal na história dela. Ele chegou, parece que ter acompanhar alguns passos dela, o que era possível, porque o foco dele era a Amazônia, né? Mas de vez em quando ele tinha relatórios, informes. Para a gente fechar essa história, eu acho que seria muito interessante o Daniel falar sobre a questão dos militares estarem investigando a entrada desses estrangeiros aqui, né? Aquela história de eles estarem monitorando a Baía do Guajará. Seria muito interessante ele falar um pouco sobre isso, né? E eu queria que tu falasse, Daniel, que eu até contei para ele essa história, daquela história que o Holanda conseguiu estourar uma fábrica de armas. Tu comentou isso aquela outra vez que eu vim aqui, que ele conseguiu localizar as armas estavam chegando todas desmontadas, entendeu? Isso foi. Aqui na região, e estavam indo para um lugar onde estava se montando isso, em pleno tempo da... Eles contam, como eu falei, a história do envolvimento da FAB com o projeto chamado Operação Prato foi primeiro porque houve uma grita popular. Os prefeitos e os vereadores no interior do Pará, principalmente da região do Tauá, Tauá, Ubituba, Vigia e Colares, o pânico foi tão grande que há um documento, um ofício, não sei, deve estar lá nos arquivos, né? Um ofício das autoridades pedindo para que a FAB dê uma explicação, dê um apoio e tranquilize a população
das luzes misteriosas que estavam acontecendo e das pessoas que estavam sendo queimadas, vitimadas. Então, quando eles montam a operação, mais ou menos em outubro, setembro, eles vão para esses campos. Vai uma equipe reduzida. Tem muita gente que me pergunta, gente, era muita gente? Não. Porque é um mito também que se circula que a Operação Prata era constituída por 40 pessoas, né? Tinha geólogo, tinha fotógrafo, tinha isso, tinha aquilo. Não, pelo contrário. Era uma missão secreta, sigilosa, para não causar muito pânico. Aí as equipes de campo do A2 eram 3 pessoas no máximo. 3 pessoas no máximo, com carro descaracterizado. Não ia carro azulzinho, chapa branca, não. Era uma Brasília, era uma Kombi, eles iam a paisana. E eram só geralmente 3 pessoas, chegavam lá, se instalavam, faziam um levantamento preliminar de manhã para ver onde eles iam instalar os equipamentos. E à noite se posicionavam nessas áreas para fazer a observação, a vigília noturna, né? Registrava a hora que aparecia um corpo luminoso, trajetória, velocidade, coordenada celeste, e isso ia feito um relatório toda noite, tinha noites que tinha sucesso, tinha noites que não tinha muito sucesso, né? E nessas oportunidades faziam as fotografias também, faziam fotografias noturnas, que depois a gente pode falar depois sobre essas fotos. Então eles foram para o campo com a ideia preliminar de que fosse uma manobra para evasão, para dispersão e causar pânico das comunidades interioranas. Ou seja, eram espiões, eram serviços de inteligência de fora, tentando infiltrar armamento, espiões e guerrilheiros. Então, qual era a ideia? Que vinham barcos à noite, ficaram no Atlântico, em barcos menores deslocavam armamento, pessoal, e entravam nesses furos. E quando chegavam, eles produziam um show pirotécnico de luzes, né? E barulhos, explosões. O pessoal não ficava abiludando, como se diz, não ficava em cima. Então eles afastavam o maior número de testemunhas humanas e entravam. Isso era a ideia. Porque o coronel Holanda conta que alguns anos antes eles encontraram uma fábrica no meio do mato montando arma. Tinha uma casinha no mato onde eles montavam armas, que as armas vinham todas desmontadas em peças, e lá eles montavam os fuzis, as pistolas, acondicionavam os armamentos no meio do mato, uma pequena fábrica de armamento. Tá entendendo? O armamento não vinha inteiro, ele vinha por pedacinhos, né? Aqui vem o cano, ali vem as colônias, a parte mecânica, as balas vêm com outro grupo, e lá eles focavam. Isso antes ou durante a operação? Não, antes. Isso provavelmente foi em 72, 74, por aí. Olha só, já tinha atividade, hein? Apesar da guerrilha do Araguaia ter terminado naquele período, mas houveram nunca desistiram a investigação desse pessoal. Inclusive aqui na Baía do Sul, aqui em Belém, o Serviço de Inteligência mantinha posto de vigilância 24 horas sobre os barcos que fundeavam aqui na Baía do Guajará, para saber de quem, porque eles ficavam monitorando o pessoal de bordo que descia. Foi confirmado, gente que descia de noite, o barquinho não vinha para Belém, ia para ali para a região da Ilha das Onças, ia ali para a região de Cotijuba, levando gente. Como é que o navio vinha, não quero. E eles sabiam que eles vinham espiões entrando no Brasil naquele ano, entrando de forma clandestina. Quando a gente brincou, né? Vai me explicar onde fica, por favor, ver o peso. Eu sou pastor americano, estou perdido, quero saber onde fica. Mas os caras eram espiões, né? Então por isso que o pessoal acha que a Elizabeth, né, ela tinha essa pinta, o pessoal diz que ela era uma hippie, né? Meio com a vida, que ela queria curtir a natureza. Mas provavelmente ela tinha algum conhecimento profundo nesse assunto. Elizabeth Berger não consegue mais autorização para permanecer no Brasil e desaparece para sempre da Ilha do Meio. Mas antes de partir, disse a Dona Hilda Santos, uma das filhas do comerciante João Olaio, que ela poderia ficar com as terras que foram adquiridas.
e após sua partida enviou uma carta de despedida, escrita em português. Não deu tempo. A senhora falou cerca de 70. Essas 70 pessoas foram indenizadas por ela. Foi, mas eles foram embora logo, todo mundo. Guaraí para Nova Olinda, tem até ali no... Aqui em Augusto Correia tem ali no Primirim, gente de lá que vieram para lá. Aí a Índia ficou só. Só não ficou porque eu fiquei morando lá, né? Fiquei morando lá. Aí como eu fiquei morando lá, ela disse que era para ficar morando lá na praia. Daí que ela mandou a carta dizendo para mim, tomasse conta da ilha, que a ilha era minha. Que para cá, para o Brasil, eu não voltava mais. Que passaporte não tinha mais para ela. Assim que estava escrito lá, né? Agora tinha outras coisas que eu não me lembro. A cartinha era pequenininha assim. No próximo episódio, surgem novas testemunhas e nossa equipe de pesquisa viaja até a cidade de Marapanim e retorna ao município de Augusto Correia. O senhor Antônio de Souza Neto confirma a chegada da senhora Elizabeth na região, acompanhada do doutor Saulo, e também revelou a presença de australianos na Ilha do Meio. Pois bem, aí uma das vezes ele apareceu com essa moça lá, né? E ela levou um senhor de idade. Aí chegaram lá nessa parte onde ele ficava, o nome Pinho, foi até lá em casa, aí me apresentou ele, aí ela se identificou que ela era inglesa, o nome dela é Elizabeth Kemneberg. Esse senhor que foi com ela disse chamar de doutor Saulo. A senhora Terezinha Rodrigues Teixeira conta que Elizabeth tentou adquirir terras na localidade de Porto do Campo, em Augusto Correia. Eu conheci ela veio aqui no Porto do Campo, da nossa localidade, e ela procurou meu marido, como eles sendo primeiros moradores, e ela queria andar com meu marido lá para conhecer o terreno. E meu marido se disponibilizou e foi com ela, e andaram lá por dentro do terreno tudinho, né? E ainda, os senhores Raimundo do Espírito Santo e Manuel Mescouto trouxeram outras informações sobre os fenômenos luminosos. Eles viram uma vez uma luz, desceu lá e subiu de novo. Desceu e subiu de noite. Desceu aonde? Lá nessa praia que eu tô falando, da parte de fora, no Abono, senhor. O que eu vi uma vez ela fazer, ela cercou assim, mais ou menos um abraço assim, no quadro. Porque lá no meio do campo, lá do alto que tinha assim uma terra que era assim, quase que nem uma porra. Roxinha assim a terra. Ela cercou, fez um quadrozinho assim lá. Toda vez que ela ia, às vezes ela enchia um saco de terra lá desse saquinho e levava.